Vamos passar agora, eu gostaria de convidar os palestrantes para voltarem, retornarem ao palco, e, simultaneamente, nós vamos ter a colocação das cadeiras. Enquanto isso, eu aproveito para, mais uma vez, agradecer as excelentes palestras que nós tivemos nessa tarde, que nos fizeram refletir, voltar para casa refletindo, enquanto a gente tenta colocar as cadeiras de volta no lugar. Talvez eu já possa começar com alguma pergunta para animar, para não dar um vácuo aqui. Eu acho que eu tenho uma pergunta para o professor Marcos e o professor Safatli, né? Essa é uma tentativa, então, de fazer uma integração, né, dos eixos. E a minha pergunta seria um dos aspectos que devemos levar a ser contemplados, né, na educação. Destacamos o multiculturalismo e seu fundamental papel na inclusão social. Então, eu gostaria de saber, de ouvi-los, o que vocês pensam sobre essa inter-relação. E agora nós já temos as cadeiras, podemos sentar. Aproveito. Ok, então, bem, primeiro, Célia, muito obrigado pela sua pergunta. Eu acho que, de fato, ela toca um eixo que me parece que vai ser um eixo de ressonância entre vários eixos das nossas pesquisas, ou seja, como a universidade lida com uma exigência de uma efetiva multiplicidade epistêmica no seu interior, porque, afinal de contas, esse tipo de questão é uma questão que ressoa efetivamente no nosso trabalho, né? Porque ela exige uma mudanças, inclusive, de matrizes curriculares, né? Eu só insistiria num aspecto, e talvez esse seja o aspecto que nós tentamos trabalhar, experiências históricas como a nossa, elas procuram lidar com essa diversidade sob o signo de uma espécie de multiplicidade sem consequência efetiva no interior das nossas formas de produção, no interior das nossas formas de compreensão do que significa desenvolvimento e progresso, né? Eu diria, uma efetiva igualdade epistêmica modifica radicalmente a nossa ideia de progresso, modifica radicalmente a nossa ideia de desenvolvimento, nos obriga a reconhecer que matrizes epistêmicas que para nós apareciam como sinônimos de atraso, são matrizes produtoras de tecnologia, são matrizes produtoras de uma formas de relação, não só social, mas formas de relação à natureza e formas de relação às coisas, que precisam ser integradas no interior das nossas formas atuais de vida. Então, mais uma vez, não se trata de fazer um trabalho de arquivista, não se trata de procurar, então, ampliar o nosso conhecimento de arquivo, não se trata de ver nessas matrizes elementos fundamentais do nosso passado, da nossa história, mas trata-se de ver essas matrizes como matrizes construtoras de futuro. Então, trata-se, na verdade, de modificar radicalmente o processo não só de circulação de saberes, mas de circulação de fazeres também. Circulação de capacidade de produção, de dinâmica de produção e de relação. Bem, há uma questão que me parece interessante, que é até que ponto nossas universidades elas estão adequadas a isso, porque isso exige conhecimentos, da mesma maneira como a gente aprendeu nas nossas áreas de humanidades. Se nós quiséssemos entrar em certas tradições, nós precisaríamos conhecer sua língua, nós precisaríamos se deslocar a esses lugares, nós precisaríamos conhecer suas histórias, suas tensões, seus conflitos, certo? Seria o fato, talvez, de se perguntar se nós estamos realmente preparados para dar esse salto, certo? No que diz respeito ao conhecimento efetivo de certas matrizes epistêmicas que nós excluímos por uma série de razões que estão longe de serem as melhores até hoje. Muito obrigada, professor Safatli. Professor Marcos. Também agradeço o questionamento, acho muito apropriado, que tem uma relação direta com aquilo que foi discutido aqui ou pelo menos apresentado brevemente.
Então, a literatura sobre o assunto e as experiências realizadas mostram que nós temos várias conotações de multiculturalismo, no ponto de vista em que essa inclusão de conhecimentos outros nos currículos começa a acontecer. Então, nós temos desde experiências curriculares que foram taxadas de multiculturalistas conservadoras, ou seja, você inclui o conhecimento, mas não faz o conhecimento dialogar. Você inclui o conhecimento de outros setores, mas ele não dialoga. E é como se fosse uma apreciação turística daquele saber. Até aquele multiculturalismo crítico, em que outros saberes que fogem da tradição ocidental, outros saberes que fogem da tradição hegemônica, são incluídos, mas acompanhados de uma reflexão de por que determinados saberes são valorizados, prestigiados, enquanto outros saberes são desvalorizados. Então, a inclusão de outros conhecimentos no currículo, ela requer que a gente faça também um amplo debate, uma ampla análise de por que determinadas visões têm o privilégio, enquanto outras visões são silenciadas, esquecidas, apagadas. Excelente, obrigada. Eu acho que o professor Marcos tem uma questão. Primeiro, obrigado a todos pelas apresentações. Eu vou fazer mais ou menos a questão que eu fiz ontem, que era para vocês falarem sobre a interação entre os eixos. Mas eu vou fazer na forma de uma pergunta. Se eu melhorar a educação, eu diminuo a desigualdade? Se eu diminuir a desigualdade, eu melhoro a democracia? E se eu tiver melhor educação, com menos desigualdade e melhorar a democracia, como isso depende da cultura? Eu acho que a gente tem que começar com a cultura, porque é o imaginário, né? Não, é assim, pelo menos quando o Safatli falou dessa questão, né, de um campo de convivência entre diferentes saberes, conhecimentos, né, isso tem a ver com a interculturalidade. Então, nós sempre falamos ainda, e é importante falar sobre a multiculturalidade, então, assim, dessa característica brasileira, né, da diversidade, da pluralidade, mas a interculturalidade exige... É um campo de conflito, é um campo de tensões. Né, e eu entendo que a universidade, ela, ao ativarmos esse componente interdisciplinar, mas também intercultural, né, porque nós temos culturas distintas. A princípio, a gente acha que nós somos todos iguais, né? Mas quando a gente analisa a USP, é uma profusão de diferentes culturas. São culturas que vão desde culturas científicas, mas culturas que passam por questões também, às vezes até criticando um certo provincianismo, né? Seja o departamento, seja a escola, enfim. Então, lembrando que esse campus não tem um lugar de encontro, né? Nós não nos encontramos. Então, assim, um dos grandes desafios, eu acho, não só para a USP, mas para o Brasil, é um pouco essa ideia mesmo das arquiteturas do encontro, né? E, obviamente, considerar que, sim, o conhecimento ele está, né, vai além do que nós pleiteamos aqui dentro de um espaço protegido. Bom, obrigado pela questão. Antes de eu falar um pouquinho sobre isso, na minha apresentação eu esqueci de apresentar os membros do nosso grupo temático. Eu queria só citar aqui, são 10 membros, né? O professor André Singer, a professora Paula Santoro, o professor Rui Sardinha Lopes, a professora Áurea Iane, o professor Newton Ota, o professor Virgílio Afonso da Silva, o professor Arthur Roberto Capella, a professora Vera da Silva Teles, o professor Brasílio Salom Júnior e a professora Leda Paulani. Bom, sobre a questão que o professor Marcos colocou,
eu penso assim, de uma certa maneira, todos os problemas que a sociedade brasileira vive, né, de algum modo, elas acabam chegando na política. De um modo ou de outro, a política acaba ecoando todos os problemas e também criando sínteses, né, de representação desses problemas, né. A gente pode se interrogar sobre a capacidade da democracia resolver os problemas, mas uma coisa a gente pode dizer com segurança: a democracia é um regime que mais escancara os problemas da sociedade, né? A atual liderança política, a atual chefia do Poder Executivo eleito em 2018, de uma certa maneira, é uma síntese dos problemas graves que a sociedade brasileira... É uma expressão, né, dos problemas graves que a sociedade brasileira... das aflições que a sociedade brasileira está vivendo, né? E eu acho que a gente pode, pelo menos é uma aposta que a gente sempre faz em relação à democracia, é que, com os problemas sendo colocados, sendo escancarados, porque ela, de uma certa maneira, é uma espécie de tela que registra esses problemas, né, a gente possa vislumbrar também, ampliar o horizonte para encaminhar soluções possíveis, né? Então, um pouco essa resposta um pouco ligeira que eu dou para essa questão, né? Então, Marcos, obrigado pela questão, né, e pela oportunidade de dizer para você e para todos vocês que a educação, ela é a prática social mais revolucionária que existe. Porque é pela educação que nós, historicamente, podemos trabalhar algo que é exclusivo de um pequeno grupo social e democratizá-lo. Então, um conjunto de conhecimentos e saberes que foi cultivado e foi preservado por um determinado segmento, de repente ele se torna acessível a uma grande parcela da população. E aí, com isso, né, e respondendo diretamente à sua questão, eu penso que a educação tem um papel fundamental no combate à desigualdade social, na produção de uma sociedade democrática, e a ferramenta com a qual a educação trabalha, o objeto de trabalho da educação, melhor do que ferramenta, o objeto de trabalho é justamente a cultura. Mas a cultura no plural, né, como nós estamos tratando aqui nesta roda de conversa, né? Ou seja, nós temos que entender essa noção mais ampla de cultura, tratar com culturas, entender que a escola não é a única instituição, mas ela pode fazer isso com maestria, que é promover um encontro de culturas sem desqualificar a B, C ou D. Então, eu entendo que é uma conexão direta entre a melhoria da educação, né, e como era um dos ODS que vocês tinham apontado, né, a erradicação da pobreza, e a melhoria da sociedade como um todo. Eu vou só pegar um gancho aqui na pergunta do Marcos e incluir também o professor Safatli para, se ele puder fazer algum comentário entre aumento da desigualdade e crise na democracia. Acho que a gente fecha os quatro. Então, uma maneira de falar sobre isso é lembrando, Hegel costumava dizer que o sentido da história era a possibilidade da institucionalização da liberdade, né? No que, se esse for de fato o caso, né? Então seria muito importante lembrar também que a condição fundamental da liberdade é a igualdade, né? Não existe nenhuma experiência de liberdade onde a igualdade não impere e não reina, né? E igualdade significa não homogeneidade, homogeneização, né? Igualdade significa ausência de hierarquia. A possibilidade de viver numa sociedade onde as hierarquias não se naturalizam e elas não se estabelecem, né?
Então, é claro que numa situação como a nossa, brasileira como a nossa, onde a ideia de hierarquia é o elemento fundante da nossa sociedade, é uma hierarquia entre formas de saberes, entre formas de cultura, entre raças, entre gêneros, entre classes, né? Isso é o que define, afinal de contas, os lugares da sociedade brasileira. A explosão da desigualdade, ela só pode ser, digamos, produtora, de um lado, de uma profunda revolta social. E essa revolta social, quando ela não tem possibilidade de vocalização política e de organização política, ela se volta como revolta de uma violência direta, né? E que assombra a sociedade brasileira cada vez mais, certo? Ou de uma profunda revolta social, ou também de uma abertura a um certo tipo de discurso que é um discurso defensivo, né? Porque é um discurso que vai insistir, mas o problema desse país não é que falta igualdade, falta ordem. É que a hierarquia está sendo colocada em risco, de uma maneira forte, brutal. Então, esse horizonte no qual, em última instância, eu diria, o nosso problema de uma queda, de uma expectativa em relação à nossa democracia, vem de um elemento real, vem de um elemento concreto. O elemento de que, de fato, a nossa democracia nunca existiu, no sentido forte do termo, né? Ela era uma democracia que ela valia para certos setores da sociedade, para certos grupos sociais, para vários outros grupos sociais. Nunca existiam os elementos básicos para que uma democracia pudesse ser afirmada. Por exemplo, se a gente estava falando em Guaianazes, a gente vai em Guaianazes, dizer, ninguém tem garantia de que você tenha a mínima integridade de não ter sua casa arrombada pela polícia, sem mandato, certo? Que você possa, então, se colocar em situação de extrema vulnerabilidade, sem nenhuma estrutura que te possa garantir nada, porque, afinal de contas, você não sabe nem como ter acesso ao advogado, você não sabe nem como ter acesso ao defensor, e nem se você tiver, isso não te garante nada, porque as suas relações sociais estão completamente permeadas por um tipo de poder discricionário, né? Então, acho que nesse horizonte, a gente tem o pior de todos os caldos, que é um aumento brutal da desigualdade e um ceticismo em relação à democracia, sendo que um lado desse ceticismo tem um dado real. De fato, a gente não conseguiu entregar o que prometeu. E talvez esse fosse um ponto interessante de começar a discussão. Por que nós não conseguimos entregar o que a gente prometeu em relação à democracia brasileira? Obrigada, professor Safadli. Professor Arlindo tem uma pergunta. Eu queria, se fosse possível, que vocês fizessem uma observação rápida, mas pelo significado dela, de que maneira vocês entendem que a justiça, que é o objetivo do desenvolvimento sustentável número 16, a existência da justiça, qual a implicação da circunstância brasileira em que a sociedade vem colocando ou dúvidas ou questionamentos a respeito da aplicação da justiça no país e que tem todas essas implicações em todas as 4 áreas. E, da mesma forma, algumas das falas de vocês, colocadas há pouco, trouxeram a questão da importância da participação social em todo esse processo, que aí passa a ter a relação de que a participação social implica em ter cidadãos exercendo os seus direitos, que dependem da educação, de que forma isso, de fato, se coloca na questão cultural, de que maneira a participação social se apresenta, e aquilo que você acabou de falar agora, né, Vladimir, a questão da participação de quem não participa num processo que é para discutir efetivamente de que maneira a desigualdade possa ser gradualmente reduzida e combatida. Então, se vocês pudessem fazer uma observação sobre o papel desses dois, né, e que tem fortes implicações nas questões da democracia, né, Cícero, que você trouxe enquanto elementos de cidadania e, principalmente, de um exercício que leve à melhoria da qualidade de vida de uma sociedade como um todo. Apesar de eu ter entendido claramente de que a democracia pode, às vezes, não ser a que vai resolver o problema, mas ela apresenta o problema para que se busque a solução. Eu tenho dificuldade de reagir assim, de bate-ponto. Porque você colocou também, eu acho, uma questão
interessante, porque me faz pensar o seguinte, de todas as que você colocou, eu acho que todos os eixos temáticos aqui, se eles fossem integrados num termo só, a gente podia falar o seguinte: o nosso desafio é a construção da cidadania. Não é? Uma cidadania que, evidentemente, tem princípios comuns, mas a gente sabe que qualquer solução que a gente possa encaminhar para a sociedade, ela não é sem controvérsia, ela não é unânime, ela não ganha adesão unânime das pessoas, né? E, na verdade, quando a gente fala de política democrática, é justamente a política que tenta construir articulações que possam fazer com que a cidadania, os cidadãos, ofereçam alternativas para a vida social, né? Isso me parece o desafio mais importante, é capacitar, né, a sociedade a articular, se expressar para dizer o que quer, não só para si, mas para o conjunto, né? E aí a política democrática ela funcionar de maneira densa, né? Não da maneira pouco energética, como o professor Vladimir estava mencionando aqui. O desafio de construir uma política que seja que tenha calor, né? Que tenha calor não só emocional, mas calor no sentido luz, né? Também. Então me parece que quer dizer, todos esses elementos que expressam o eixo, ela ajuda de maneiras diferentes a que a cidadania, uma cidadania vibrante, se erga, né? E com isso nós temos uma democracia que tenha que, não digo oferecer a solução, né? Porque justamente quando a gente está dizendo que existem controvérsias, etc., né? A gente sabe que não existe uma solução necessária no final, né? O importante é que a gente seja capaz de ter uma cidadania que colocando problemas, consiga articular também soluções para a nossa vida. É isso. Obrigada. Professor Cícero, quer falar? Não, eu volto àqueles 3 nexos, né? Mas antes de falar deles, eu acho interessante assim, a justiça, ela vem muito da relação do direito, né? Então, na cultura, quando a gente faz uma análise hoje das estruturas e das políticas culturais, há um contraponto entre democratização da cultura e democracia cultural. Então, a democracia cultural ela é participativa. Quando você democratiza a cultura, de uma certa maneira, você está falando de um lugar, que geralmente é a centralidade, para os outros, né? Então, é um pouco também desse contraponto entre inclusão e participação. Eu acho que a palavra mais correta é participação, né? Eu acho que o que nós almejamos não que alguém faça parte desse lado de cá, né? Mais uma vez, centralidades e periferias, né? Essa distinção sempre muito presente ao se pensar políticas públicas, né? Principalmente na área da cultura, e políticas que trabalhem a cidadania, né? Eu acho que é fundamental a construção de uma cidadania plena, né? E nesse sentido foi interessante a gente chegar nesses 3 nexos, nessas conversas que tivemos ao longo desse poucos meses, né, desde a configuração do grupo, mas pensar em descentramento, que é algo que o Rosenilton trouxe, né, que mais uma vez coloca em xeque essa relação entre centralidade e periferia e reforça que essa necessidade mesmo de se pensar políticas públicas
é de um entendimento do território, né? E o território que inclua ainda as centralidades que somos nós, universidade, enfim, economia, mesmo a cultura. Quando a gente pensa políticas públicas para a cultura hoje, é sempre muito mais baseado naquilo que já está estruturado e não aquilo que merece ser institucionalizado, né? Enfim, eu acho que talvez o principal seria isso. Eu não quero me alongar, mas e a interculturalidade também já falei um pouco sobre ela, né? E o terceiro é o descentramento, interculturalidade e participação. Então, temos que aumentar, temos que de fato buscar sistemas que permitam essa participação constante, né? Eu só queria acrescentar um elemento que eu acho que complexifica a nossa reflexão sobre uma sociedade justa. E pegando um pouco a sua colocação de que, bem, há uma articulação necessária a ser pensada entre direito e justiça, a gente poderia dizer, bem, a noção de justiça, ela permite uma certa pluralidade de formas jurídicas. E se é o caso de que nós vivemos em numa sociedade como a nossa, que tem temporalidades distintas, que no interior da sua história, exatamente pela sua Constituição, pela Constituição do seu povo, a gente tem formas jurídicas que elas podem ter sido apagadas, mas elas são portadoras também de experiências de liberdade. Dá para entender porque alguns dos nossos vizinhos insistem que a própria noção de cidadania ela precisa se modificar, criar uma nova forma de cidadania que admita uma plurinacionalidade, ou seja, que admita um espaço territorial que ele é atravessado por várias formas jurídicas, porque toda essa variedade de formas jurídicas, ela explicita a possibilidade mesma de você portar experiências de liberdade a partir de historicidades distintas. O que é claro, isso vai criar uma nova forma de conflito, uma nova forma de tensão social, mas ao menos uma forma de conflito e tensão social que não apague o fato de que uma certa ideia de cidadania que nós criamos, ela foi feita contra outras experiências sociais que também eram portadoras de liberdade e de justiça, né? E que devem ser, então, não só resgatadas, mas elas devem circular, devem permitir que elas possam circular na sua força mesmo de criação. Obrigada, professor Safavi. Acho que o professor Marcos. Eu queria novamente agradecer, além da sua questão, e trazer um pequeno contributo para o debate. Nós sempre convivemos com um sistema educacional injusto aqui no Brasil, né? Sempre, né? Num primeiro momento nós tivemos uma educação muito restrita. A partir do momento que nós começamos a ampliar o acesso, nós nos contentamos com a produção de um sistema que empurrava para fora uma parcela muito grande, né? Como eu me referi ao exemplo naquele momento. E atualmente parece que nós convivemos de forma muito pacífica com dois caminhos. Um caminho onde há muito investimento, uma qualidade que, pelo menos do ponto de vista material e da remuneração dos professores, é muito favorável, ao lado de um sistema extremamente precarizado. Eu estou me referindo, o Brasil é um dos poucos países do mundo que no campo educacional convive com um sistema privado caríssimo e um sistema público extremamente barato, né? Acho que todos nós aqui sabemos que um estudante na educação básica, na educação pública brasileira, ele custa, ou seja, o investimento feito nele é bastante reduzido. Então, é óbvio que esse desenho apenas vai perpetuar um desenho social injusto, né? Então, nós conseguiremos avançar um pouquinho na produção de políticas que promovam a justiça social na medida em que a gente diminuir a distância entre esses dois sistemas. Então, as políticas afirmativas que vêm sido, as experiências com as políticas afirmativas no Brasil, nas universidades, vão mostrando os efeitos positivos desse processo, né? Na medida em que você oferece oportunidades mais próximas, e eu não estou dizendo o mesmo currículo para todos, né? Porque senão seria contraditório com o que eu disse antes, mas as oportunidades mais próximas você contribui para reduzir a injustiça. Obrigada, professor Marcos. Dá para sentir que essa discussão ela poderia se prolongar por pelo menos mais 1 hora, mas eu acho que a gente não consegue, porque nós agora temos uma manifestação cultural
e já estamos uns 15 minutinhos atrasados, é isso? É isso mesmo, né? Então, infelizmente, acho que nós vamos ter que continuar essa discussão aqui tão interessante num outro momento, tá? Mais uma vez, eu quero agradecer muitíssimo a participação de vocês, a riqueza que vocês trouxeram de ideias, de debates, e nós vamos, lembrando que nós vamos postar esse vídeo no nosso site, e eu já estou curiosíssima para ver, eu tenho certeza que ouvir de novo as discussões, e foi muito interessante. Então, agora eu vou pedir ao professor Martin para fazer a introdução da manifestação artística da Unesp. É isso? Então, muito obrigada. Então, fiquem aí para assistir. Obrigada a todos.